Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pode iniciar, irmã. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, irmãs. Desejo saudar Graça e todas paz. na paz do Senhor Jesus. Para mim é uma honra, né? Trazer a palavra nessa noite. Meu nome é Sônia, sou missionária Sônia, moro na Bélgica e estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E a gente fica tão assim maravilhado de ver a responsabilidade que Deus dá para nós, né? Às vezes as pessoas pensam assim, falam assim, ah, é uma live, você não está numa igreja, você não está num templo, mas aqui, quando é cabível dar uma responsabilidade da gente trazer a palavra do Senhor, a gente treme, a gente fica preocupado o dia todo, a gente ora, a gente fica em todo o tempo pensando, Senhor, olha, o Senhor vem fazer a tua vontade, porque é uma grande responsabilidade que o Senhor nos coloca nas nossas mãos, né? E é pela infinita misericórdia dele, né, que estamos aqui. Mas para juntas adorarmos e exaltarmos esse Deus tão bom, tão maravilhoso. Agradecer a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade e a Ana Jéssica que me fez o convite, né, a confiança de estarmos aqui para adorarmos esse Deus tão bom. E para não perdermos tempo, eu queria pedir às irmãs que nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 30. Nós vamos decorrer um pouquinho aqui para a gente estar entendendo o que o Senhor tem para conosco. A palavra, quando ela vem de encontro a quem vai trazer o ministrante, primeiro nos confronta, né? Para depois chegar aos ouvidos dos outros. E que nessa noite o Espírito Santo de Deus venha acampar sobre nós, venha derramar, venha sondar os nossos ouvidos, que nada venha impedir o agir do Senhor nessa noite. Aleluia, Jesus, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 30, que diz assim: Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, Ziclag, já os amalequitas tinham dado este ferido e queimado, e tinha levado os cativos. Ninguém matara, nem pequeno nem grande, tão somente os levara consigo e fora o seu caminho. E Davi e seus homens vieram à cidade, e ei lá queimada. As suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levadas a cativo. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz, choraram até não terem mais força para chorar. E também das duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Anoá e Jecrelita, a Abigail, a viúva de Nabal e Carmelita. Davi, muito angustiado, pois o povo falava de apredejar, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Aleluia, Jesus querido, glória a Deus. Essa palavra no, no 1 Samuel capítulo 29 começa a contar a história de Davi, por que que Davi chegou nessa situação, por que que Deus permitiu, porque a palavra do Senhor diz que tudo é permissão do Senhor, por que que aconteceu isso com Davi? Né? Na cidade que ele estava, no lugar que ele estava, Davi já estava fugindo de Saul. Né? A palavra do Senhor diz que ele já estava fugindo de Saul, ele não estava numa posição confortável. Davi ele estava numa posição desconfortável para fazer o que ele fez. E se nós lermos no capítulo 29 do livro de 1 Samuel, nós vamos entender por que aconteceu isso com Saul e com Davi. A primeira coisa que aconteceu com Davi, porque ele não tinha que ter saído de Ziclag, ele tinha que ter ficado lá. Porque a Bíblia, no livro de Deuteronômio, quando nós vamos ler Deuteronômio, conta a história dos amalequitas, que eles só faziam as coisas com traição, eles eram traiçoeiros, eles esperavam as oportunidades para agir.
E aí isso nos leva ao tempo de hoje, que às vezes, quando nós deixamos nossa situação, a nossa posição de guerra, a nossa posição de estarmos na frente da batalha, batalha como, irmã Sônia? Na frente de estarmos orando, buscando libertação, né, que é um culto de libertação, buscando a estratégia do Espírito Santo, às vezes nós deixamos nossa casa dispersa, esquecemos do que o Senhor tem para conosco e vamos procurar coisa onde não é da nossa conta. Tanto que quando Davi, a Bíblia, a primeira coisa que Davi fez, a Bíblia diz que ele foi, no capítulo aqui 29, ele foi lá nos Filisteus levar os soldados dele para se aparecer. A Bíblia diz claramente aqui que ele foi lá com todos os soldados, porque ele queria estar ali junto, né, para lutar ali junto com os filisteus. E aí, quando ele chegou lá, que ele estava com aquele tanto de homem, né? Os filisteus se juntaram e os príncipes olharam para ele, e a palavra diz aqui claramente que Davi foi humilhado. Eles não aceitaram Davi ali. A primeira permissão de Deus na vida de Davi foi que ele não tinha que ter saído da onde ele estava. E a Bíblia fala claramente, né? Que porque às vezes a gente fica tão faz as coisas imatura, não pensa o que vai fazer. Davi, ele não podia ter saído da posição como ele estava com Batseba, porque ele estava no palácio, ele tinha que estar guerreando, ele tinha que estar buscando, junto com o soldado dele, ele estava deitado lá. E a Bíblia diz que ele levantou e foi lá na varanda e viu Batseba. Então é uma oportunidade que nós damos para o inimigo. Às vezes nós olhamos, estamos ali naquela posição que o Senhor quer nos colocar e nós saímos da posição. E aí, quando nós saímos da posição, o que, que vai acontecer? Os amalequitas vão entrar. O que, que é amalequitas para a Bíblia nos quer dizer aqui para nós? É o nosso inimigo. É o inimigo das nossas almas. Ele entra, ele é sagaz e ele esperou a oportunidade para atacar onde Ziclag estava, onde Davi estava com toda a sua família. Então, quando Davi foi, que ele chegou lá no capítulo 29, quis lutar para se aparecer, porque ele estava com muitos soldados. Olha, eu vim correndo de Saul, Saul já está me perseguindo, então agora eu vou ficar ali e vou lutar naquele lugar. Mas aqui, se você ler o capítulo 29 todinho, ele vai dizer assim: olha, bem parece que tu é um moço bom, né? Tu é um rapaz direito, mas os príncipes não te querem aqui. E a Bíblia diz que ele foi humilhado. Ele foi humilhado ali. E quando ele voltou para Ziclag, que ele chega ali, ele olha de longe e vê a fumaça. Imagina o desespero de Davi, porque ele não podia ter saído daquela posição. Ele tinha que estar ali. E aí ele vai e olha aquela fumaça ali e morreu todo mundo. Não tem ninguém ali, acabou. Eu penso que Davi desesperou com aquela situação que aconteceu. E aí, quando ele chega na cidade de Ziclag, que ele olha para todos os lados, a Bíblia é clara quando ela diz que eles choraram até não aguentar mais. E Davi, ele tinha que estar na posição, ele tinha que ser a defesa, porque ele deixou só as mulheres e as crianças naquele lugar. E ele estava sendo perseguido a qualquer momento. O Saul podia pegar Davi de novo, podia alcançar Davi. Ele não poderia sair da posição que ele estava. E às vezes nós aqui hoje, no nosso tempo de hoje, nós às vezes queremos tomar posição, tomar caminhos que não é para que o Senhor não nos autoriza a tomar. Queremos ir por lugares que o Senhor não nos autoriza a tomar. Aí o que acontece? O inimigo vem, porque o inimigo das nossas almas ele só quer esperar uma oportunidade para entrar, uma oportunidade para trazer aquilo que ele tem planejado como os amalequitas. Eles queriam entrar, eles queriam destruir Davi de todas as formas, mas ele sabia que Davi era mais, era um homem de guerra, era um homem que tinha soldado, era um homem treinado para a batalha, e ele não podia enfrentar Davi, porque se eles enfrentassem Davi, se ele chegasse frente a frente, eles eram derrotados. Aí o que eles fizeram? Esperaram a oportunidade para poder entrar no lugar que Davi não estava. Ele sabia, olha, Davi não está aqui, ele foi para lá querer lutar, né? E aí, o que acontece? Eu vou lá. Isso traz para o tempo de hoje, irmãos. Quando nós tiramos o nosso tempo, a nossa vida da onde o Senhor quer,
quando nós tiramos as oportunidades que Deus nos dá de orar, de clamar pela nossa família. Às vezes tem dias que nós falamos assim, hoje eu não vou fazer isso, hoje eu não vou fazer aquilo, e Deus nos coloca como soldados, soldados prontos para a batalha, para poder, às vezes nós só tem nós que serve ao Senhor, uma família de 20, 30 pessoas, e às vezes nós não aguentamos aquela adversidade e queremos recuar. E quando nós tentamos recuar, é a hora que o nosso adversário quer entrar. Para entrar para fazer o quê? Para fazer o que ele quer, fazer bagunça, como ele fez. E Deus foi tão maravilhoso na vida de Davi, que a Bíblia diz que quando ele chegou ali, que viu tudo queimado, que viu tudo acabado ali, ele pensou, acabou. E os soldados dele, imagina aquele tanto de gente ali, porque eles teve que ir com Davi para a batalha. É igual nós aqui, nós somos um monte de mulheres que trabalhamos junto com a Líbia, que é a nossa líder, né? Então, às vezes, a Líbia vai falar alguma coisa para nós. Olha, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter uma reunião, vai ter isso, vai ter aquilo. Alguma de nós não concordar, mas se nós for obediente, nós vamos estar aqui, tá do lado da Líbia. Mesmo que vai doer, mesmo que nós não vai falar, nossa, aquilo que a Líbia falou ali, eu não queria fazer, mas eu vou ter que estar do lado dela porque ela é a minha líder. Então, aqueles soldados, eu creio que naquela hora que eles foram com o Davi para lá, para poder lutar, muitos daqueles não concordaram, porque eles sabiam que Davi não poderia sair da posição que ele estava. Davi tinha que estar na posição, porque ele estava sendo perseguido. Ele não podia parar, não podia ir para onde ele foi. E ele foi. A primeira coisa que ele fez é sair da posição. O que acontece? Os amalequitas agiu. E aí, na hora que nós consegue ver isso de uma forma tão extraordinária, que Davi, quando ele diz aqui, ele usou de sabedoria, porque todo o tempo Davi tinha isso, né? Ele tinha aquela humildade de ele olhar e falou assim, o que eu fiz aqui, meu Deus? Eu larguei a minha família, eu larguei a família dos meus soldados, eu larguei todo mundo para andar atrás de uma pessoa que me humilhou. Quantas vezes, meus irmãos, nós queremos fazer coisa para o homem, para se aparecer, queremos ser grande, queremos fazer coisas que venham até entristecer o Espírito Santo de Deus e esquecemos de obedecer o nosso Pai. Às vezes, quando nós falamos coisas que Deus não agrada, é, se portamos de coisas que não agrada. E aí, quando eu cheguei nessa palavra aqui, lendo essa semana, o Senhor começou a me confrontar e me mostrar como que Davi não poderia ter saído. Ele não poderia ter saído da onde ele estava, para que o inimigo entrasse. E nós, quando o Senhor fala assim, olha, às vezes nós estamos orando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 4 anos, para Deus fazer um milagre. Quando nós estamos perto de receber o milagre, nós recuamos, saímos da posição e a hora que o adversário entra para ganhar aquilo que nós passamos tempo para ganhar. Então, às vezes, nós não vigiamos com a situação que Deus nos coloca. E aí, Davi, naquele tempo, ele precisava de estar ali, de ser o chefe daquele povo, do tanto de soldado que ele tinha. Ele não tinha que querer se aparecer para ninguém. Mas ele não teve sabedoria. E aí a Bíblia diz aqui no capítulo 6, né? E Davi, muito angustiado, ele estava angustiado. Davi se angustiou. Quantas vezes, minhas irmãs, nós sentimos angústia, achamos que não vamos dar conta, achamos que nós não vamos conseguir chegar até o alvo prometido pelo Senhor, até o que o Senhor tem para conosco, até as coisas que o Senhor tem nos prometido. E aí, às vezes, nós fazemos isso. O adversário da nossa alma, ele não para, nos persegue, ele fica nos perseguindo, procurando uma brecha, procurando a hora que ele possa atacar, tá em pé. Nós temos que ir em vigilância. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Nós temos que estar em posição, nós não podemos sair da posição que o Senhor nos falou, nos colocou. E Davi, em todo o tempo, eu não sei porquê, mas o Senhor inquietou meu coração, dizer, e Davi, em todo o tempo, ele não obedeceu, ele foi orgulhoso naquele momento, ele queria se aparecer. É igual quando nós mulheres, né, pensamos, falar assim, ai, quantas coisas, até ouvi uma ministração esses dias falando, né, que o homem, ele vai numa festa 10, 15 vezes, num casamento com a mesma roupa, e nós mulheres, às vezes, nós vamos na igreja todo dia, nós queremos ir com uma roupa diferente, porque nós queremos estar mais bonita do que nossa irmã.
Nós queremos estar melhor do que a nossa irmã. Quantas vezes nós olhamos para essas coisas? Às vezes, nós que levamos a palavra, fala de um jeito, outro fala de outro. Às vezes, não sei porque o Senhor me trouxe essa palavra no meu coração. Às vezes, um fala na simplicidade, às vezes, uma irmã canta um hino, às vezes, outra fala uma palavra, e às vezes, sempre tem alguém ali que diz: Olha, tu viu? Fulana canta assim, Cicrana canta assim, e às vezes nós deixamos o nosso orgulho, como Davi. Ele queria se aparecer com os soldados dele, chegou lá e disse assim: oh, eu tenho tantos soldados, mas os príncipes não quis ele lá, mandou ele embora. E quando ele saiu da posição que ele estava, ele saiu da sentinela, o inimigo entrou. E quando o inimigo entrou para fazer bagunça, como diz a minha sogra, entrou para fazer coisa errada, porque os amalequitas agiu na traição. Quantas vezes, irmão, nós confiamos no homem, confiamos nas coisas que o homem fala. A Bíblia não fala de homem e mulher, ela fala na natureza, o homem. Quantas vezes nós confiamos a nossa vida, confiamos a nossa força, que é pequena, no homem. Esquecemos que nós temos Deus, que Ele guerreia por nós, que Ele entra na batalha por nós, que Ele faz a diferença e nós esquecemos. Davi ele já estava sofrendo porque ele estava atrás ele vivia de perseguição. Saul, tudo que Davi fazia, ele era perseguido. Davi ia para um lado, Saul perseguia. Davi ia para o outro, Saul perseguia ele. E quando ele chega naquela cidade, que ele montou campana ali, que ele ficou ali, em vez dele trabalhar ali e orar, porque às vezes nós queremos fazer as coisas não orar. A segunda coisa que Davi fez, ele não orou quando ele quis ir lá para a guerra. Ele não orou, minhas irmãs, ele foi, ele achou, eu vou. Quantas vezes nós queremos tomar decisão na nossa vida e não oramos, e não pedimos para o Senhor: Pai, fala para mim, me ensina para mim, Pai, é para mim ficar, para onde eu vou, por onde eu faço. Davi não orou, ele achou porque ele tinha 600 soldados, ele podia fazer o que ele quisesse, mas Deus mostrou para ele: Davi, não é assim as coisas. Para você fazer, eu te capacito, mas você tem que me perguntar, porque sou eu teu dono. Davi, ele não orou em nenhum momento. A Bíblia fala aqui que ele não orou. Então, nós temos que orar, minhas irmãs. Quando nós fazer qualquer situação que nós tivermos que fazer, tem que apresentar para o Senhor: Pai, a tua vontade? Eu posso ir, Pai? Eu posso ficar? Senhor, me dá estratégia, me ensina o que eu tenho que fazer, porque às vezes nós fazemos as coisas, trabalhamos, achamos que somos donos de alguma coisa e nós não somos. E Davi, mais uma vez, foi envergonhado. Então, quando a palavra do Senhor nos confronta aqui, Davi, a Bíblia diz que ele foi, olha, aqui, ó, Davi se reanimou no Senhor seu Deus, porque ele reconheceu, ele foi lá, ele chegou até o Senhor, porque nós estamos vivendo, Davi naquela época não era diferente de hoje, mas nós estamos vivendo um tempo de guerra, guerra espiritual, nós estamos aqui, mas nós não entendemos, o mundo espiritual, ele é real. Ele é real, às vezes nós abrimos a nossa boca dentro da nossa casa, às vezes nós abrimos a nossa boca dentro do trabalho, às vezes nós estamos num lugar, nós temos que ser diferenciada, nós temos que estar com nossas lamparinas acesas, para que haja libertação na nossa vida, nós temos que agir segundo o coração do Senhor, segundo o que o Espírito Santo de Deus nos diz, porque se nós for fazer as nossas coisas do jeito que nós quer, no nosso casamento, nos nossos filhos, quantas vezes nós, mulheres, nós somos impulsivas, nós queremos as coisas do nosso jeito, às vezes nós queremos fazer A e B e C, e o Senhor fala: não, é assim que tem que ser, e às vezes nós temos que abaixar a cabeça e dizer, até assim, eu estou certa, mas mesmo assim eu tenho que dizer que eu estou aqui, Senhor, e quero ser obediente, porque quando o Senhor nos ensina, com o Espírito Santo de Deus, narra a nossa vida, minhas irmãs, é diferente. É diferente. E Davi, naquela hora ali, eu sei que Davi se angustiou. Ele falou com o Senhor, Senhor, a Bíblia diz que ele começou, ele olhou para todo mundo, aquele tanto de soldados chorando, acho que aquele povo todo, imagina a situação. Imagina ele chorando, dizendo: mataram todo mundo, porque Davi, até o momento, ele não sabia que tinha alguém vivo. A Bíblia fala que ele não sabia, né? Ele não sabia que tinha ninguém vivo, ele achou que os amalequitas tinham levado, matado todo mundo. E aí a Bíblia diz que ele foi orar. Ele chegou ao Senhor, e chegou e começou a perguntar para o Senhor, né? Davi, porém, ele olhou ali, olha, a Bíblia diz assim: Davi, porém, 400 homens
continuaram a perseguição, pois 200 ficaram atrás. Porque ele, primeiro, no capítulo 7, ele diz aqui, ó, disse Davi, Abiatar, o sacerdote, o filho de Aimeleque, traz-me aqui a escala sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. E então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançaram-lo-ei? E respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançará e tudo libertarás. E partiu, pois, Davi e ele e 600 homens com quem ele achava que chegasse ao ribeiro de Bessor, onde retardaria, e ficaram. Davi, depois que ele tinha ido atrás dos filisteus para lutar, depois que ele fez tudo, como é que eu quero dizer? Ele voltou a si. Ele voltou a si, porque ele, vamos dizer no palavreado, ele viu o que ele tinha feito. Ele viu que ele tinha uma responsabilidade grande na mão dele, que ele não podia tomar nenhuma decisão sem primeiro, Senhor, eu posso ir ajudar os amalequitas, eu posso guerrear? Ele não fez isso. Mas aí, quando foi agora, ele falou, Senhor, eu posso ir? Eu posso chegar? Eu posso ir, que o Senhor vai me dar a vitória? E aí foi a hora que o Senhor falou para ele, vai, persegue, porque eu vou te dar a vitória, porque eu vou ganhar essa batalha para tu. E aí a Bíblia diz que no capítulo 17 o Senhor diz para o Davi diz, né, na palavra do Senhor diz assim, ó, e feriu Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, sendo só 400 moços que montados em camelos fugiram. E assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas e também salvou as suas duas mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. E tomou também Davi todas as ovelhas, gados, e levaram diante de Davi. Dizia: este despojo é de Davi. Porque quando nós colocamos o Senhor, Ele nos dá vitória, Ele nos capacita. E o Senhor, a Bíblia diz que Davi tomou tudo de volta, porque ele reconheceu. Quando nós reconhecemos que o Senhor, Ele se pôs a orar, Davi foi orar. Então, irmãos, quando o Senhor nos diz nessa noite que quando nós tivermos qualquer decisão que nós for fazer, seja ela pequena ou grande, nós não podemos tomar por impulso. Nós não podemos entrar e fazer de qualquer forma. Eu vou fazer porque eu sou eu. A palavra do Senhor diz que ele abate aquele que se exalta. Ele abate aquele. E infelizmente, Davi, naquele momento, ele estava exaltado. Ele fugiu e ele falou: agora eu posso tudo. Agora eu vou fazer. Mais na frente conta a história de Davi quando ele estava fugindo do seu filho Absalão. E a Bíblia diz que ele foi para longe, chegou no lugar e acampou ali com seus soldados. Quando Absalão foi perseguir ele, a Bíblia diz que ele voltou, Absalão voltou, e os soldados de Davi voltou. E aí, imagina a luta que esse homem passou, ver seu filho morto. Davi ficou 40 dias, a Bíblia diz 40, 46 dias, Davi ficou depressivo dentro de uma tenda. A Bíblia fala sobre isso. E quando Davi chegou naquela situação, o seu soldado chegou para ele e diz assim: até quando, meu senhor, tu vai ficar aí? Até quando tu vai chorar a morte daquele que teu filho? Que tu já sabia que ia acontecer, porque Deus amava tanto Davi que Deus não permitia ninguém tocar, mas Davi, em todo tempo, às vezes ele não vigiava. A Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Sim, ele era o homem segundo o coração de Deus, porque quando ele pecava, ele reconhecia que ele errava. E muitos de nós erramos fazendo as coisas e achamos que não estamos erradas. Às vezes, quando alguém fala, olha, não faz isso, eu sou certo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. E Davi não, Davi, ele sempre, aqui ele fez tudo, ele foi, mas depois a Bíblia diz que ele reconheceu, Senhor, se eu for, o Senhor vai me ajudar? Se eu for para essa batalha, o Senhor vai estar lá comigo? Então, me dá a estratégia que o Senhor vai, Davi. Vai, mais uma vez, porque eu vou te dar. E tu vai trazer tudo de volta, não tudo, tu vai dobrar tudo que eu te dei.
E Davi libertou todo o seu povo, as suas esposas, os filhos dos seus soldados, as esposas dos seus soldados. Ele libertou todos, porque o Senhor estava com ele. E quando nós, não é a mesma coisa é hoje, nós só conseguimos a nossa vitória se o Senhor estiver conosco. Sozinho nós não conseguimos, nós não dá conta de dar um passo sem ele. A Bíblia fala em 2ª Crônica, capítulo 20, sobre Josafá. Josafá, quando ele foi para a batalha, a Bíblia diz que eles foram lá, os amalequitas foram lá assustar eles. E eles ficaram com medo. Mas Josafá, a Bíblia diz que Josafá pôs a igreja a orar. Vamos orar. Senhor, o Senhor vai comigo? O Senhor vai subir comigo? Se o Senhor for, eu vou. Se o Senhor me der estratégia, eu vou. Josafá reconheceu. Foi diferente de Davi. E o Senhor falou para ele, vai, Josafá, porque essa peleja não é tua. Essa peleja é minha. E hoje eu ainda te dou nas mãos a tua vitória. É assim que nós temos que fazer, minhas irmãs, para que Deus venha libertar, para que Deus venha salvar. E Deus libertou o povo. Então, Davi também não foi diferente. Quando nós reconhecemos que o Senhor está no controle de tudo, ele faz, ele liberta, ele cura, ele restaura, ele batiza e leva para o céu. É esse o Deus que nós servimos, é esse Deus da Bíblia, que ele é tão maravilhoso quando ele fala com tanta autoridade, que nós entendemos que ele tem que estar no controle, ele tem que ser o centro de tudo. Ele não pode ser, eu vou dar um tempinho, eu vou fazer isso, e se Deus tiver, não. Se Deus quiser, não. Nós temos que dizer, Senhor, tu vai comigo? Senhor, me ensina, Pai, como orar, me ensina a buscar. Senhor, me fala o que eu tenho que fazer. Em tudo, minhas irmãs, em tudo. Até quando nós saímos para trabalhar, às vezes nós vamos numa rua, eu tenho o costume de falar isso. Às vezes eu vou por uma rua, lá na frente eu escuto a voz do Senhor, fala, não vai por aí, eu viro para o outro lado. Às vezes eu estou aqui em casa o dia todo se eu não for trabalhar, e eu falo, eu vou em tal lugar. Quando eu acordo de manhã, o Espírito Santo de Deus fala para mim, não sai hoje. Como pode perguntar meu esposo, eu já falo, hoje eu não saí, o Senhor falou para mim não sair, eu vou ficar em casa. Porque se nós não depender do Senhor, nós não conseguimos nada. Então, Davi, naquele momento, ele reconheceu que ele não tinha que estar onde ele não, no lugar errado. Ele não tinha que estar atrás de ninguém. Porque se Deus fosse com ele, lá no capítulo 29 de 1 Samuel, os príncipes não tinham sonegado ele. Os príncipes não tinham humilhado ele, falado, quem é você? Eu não te quero aqui. Falou sim para ele. Eu não te quero aqui. Quem é você? Você é Davi, aquele que canta para Saul. Ainda fala aqui no capítulo todo, se a gente for ler, todinho, que eu já li várias vezes aqui essa passagem, e eu acho muito bonito. Você é aquele que canta para Saul para aliviar, que matou milhões, 300 milhões, fala assim, não é com esse tanto, né? Então ele fala aqui na palavra dele. Mas nós não te queremos aqui. E ele é tão. A palavra do Senhor é tão bonita quando o Senhor nos fala. Aqui eles falam para ele, chamou Davi e lhe disse, né? Tão certo como vive o Senhor, tu és reto, né? E me ponho bem, que temos parte comigo nesta campanha, porque nenhum mal tenho achado em ti, desde o dia que passaste para mim, até o dia de hoje. Porém, aos príncipes não agrada. Aqui queriam Davi ali, mas os príncipes não agradou, e Davi não tinha que ter ido. E ele deixou a casa dele vazia. Quantas vezes nós deixamos a nossa casa vazia? Oh, aleluia! Quantas vezes nós esquecemos? Quantas vezes nós achamos que não conseguimos nada? Que nós achamos que está tudo bem? Nós temos que ser igual aquela mulher. Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem. Vai tudo bem contigo? E às vezes nós fazemos tudo, deixando a nossa casa dispersa. A nossa casa, que eu quero dizer, meus irmãos, é a nossa vida espiritual, é o nosso templo. Não oramos o tanto tempo que tem de orar, não jejuamos, não pagamos preço e queremos receber. Deixamos a nossa casa vazia. E quando a casa está vazia, o que habita? Quando a casa não tem nada, quem vem? As irmãs sabem muito bem. Porque quem é invasor é o nosso adversário. O Espírito Santo de Deus, ele é educado. A Bíblia diz que ele diz, olha, eis que estou à porta e bato.
E se você abrir, eu entrarei e farei morada. Mas o inimigo não. Então, por isso que nós temos que estar todo o tempo orando sem cessar, buscando. Não é fácil. Quem disse que seria fácil? Paulo disse. Quem disse que seria fácil? Estamos aí o povo pregando um evangelho de prosperidade. Irmãs, a Bíblia diz que se nós formos fiel, nós vamos comer o melhor dessa terra. Mas nós sabemos que o nosso Senhor, Ele quer um povo santo. As nossas candelas, elas têm que estar acesas. Nós, mulheres valentes, nós, mulheres que temos tanta bagagem, tanta sabedoria, se nós for ouvir aqui, toda mulher que está aqui nessa live hoje à noite, ela tem uma palavra forte, ela tem um testemunho forte, ela tem uma história de superação. E é por isso que o Senhor nos chamou como guerreira, para que nós possamos andar à frente, não deixar a nossa casa vazia, não deixar o nosso templo vazio. Nós temos que estar cheia do Espírito Santo. Nós temos que andar irmãs, nós temos que andar flutuando. Esse mundo aqui só está emprestado. Nós temos que andar como a palavra do Senhor diz. A palavra da cruz para os que perecem é loucura, mas para mim é o poder de Deus. É assim que nós temos que andar, é orando, é falando com o Senhor e andando no espiritual, para que nós possamos entrar na cidade santa. Essa é a nossa chamada. E Davi, a Bíblia diz que ele conseguiu porque ele reconheceu. E ele libertou. A irmã disse que era uma live de libertação. Para que libertação maior do que Davi entrar e guerrear e ganhar a batalha e libertar toda a sua família. Porque quando ele chega lá, a Bíblia diz aqui que eles estavam lá dançando, bebendo, comendo, tudo que eles tinham roubado de Davi. E Deus não permitiu que ele tocasse nos filhos, nas esposas. Deus não permitiu. Mas o que ele tinha tirado dali, ele estava ali festejando. A mesma coisa foi quando Davi estava lá chorando quando o filho Absalão morreu. E a Bíblia diz para ele, Davi, a Bíblia fala aqui que o servo dele disse, Davi, meu servo, meu senhor, acorda. Você está depressivo. A Bíblia diz que ele ficou com depressão. E o Senhor falou para ele, volta, vai para o palácio, porque é lá que eu vou te dar a vitória. Vai para onde tu está. Sai daí com o teu povo. Então é assim que o Senhor faz. Nós não podemos deixar a nossa casa vazia. A nossa casa tem que estar cheia do Espírito Santo, cheia. Porque nós sabemos que o nosso Deus, ele só está conosco quando nós dá lugar. O Espírito Santo de Deus, ele trabalha na nossa vida, mas nós temos que estar com o templo abastecido. Abastecido como, irmã Sânia? Orando, buscando, lendo a palavra, vigiando a nossa boca, vigiando, porque às vezes nós falamos coisas que não é do agrado do Senhor, às vezes nós conversamos demais, reclamamos demais, e às vezes Deus está olhando para nós dizendo, eu tenho feito tanto, eu tenho feito tanto. E é isso que o Senhor tem para nós nessa noite, meus irmãos. Que o Senhor, a cada dia, vê nos capacitar como capacitou Davi. Porque a palavra do Senhor, ela é muito forte quando ela diz aqui para nós, que Davi, ele pediu ao Senhor, Senhor, vai comigo, me ajuda. E o Senhor falou para ele, pode ir. E cada um, não é só ele, cada homem da Bíblia. Ana, quando ela estava ali, a Bíblia diz que no 1 Samuel capítulo 2, Ana chorava. Ana, ela estava ali aflita. Imagina quantas tribulações aquela mulher passou, porque ela não conseguia engravidar. E Peninha olhava para ela e ria dela. A Bíblia diz que ela passava ali por humilhações. Olhava para ela e falava, eu posso ter filhos e tu não. E a Bíblia diz que Ana chegou até os pés do Senhor. Ela orou, quando ele olhou para ela e disse, mulher, tu está embriagada? Ela disse, não, eu estou cheia do poder de Deus e eu quero ser abençoada. Me abençoa. É assim que nós temos que ser. Nós temos que andar embriagado do Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa nos libertar a nossa família, libertar nossos filhos, nosso marido, nossos trabalhos, libertar. A libertação parte, mas nós temos que estar ali em vigilância. Porque senão nós não conseguimos, minhas irmãs, não conseguimos, porque não é fácil. Mas o Senhor nunca garantiu para nós que seria fácil. Ele diz, tem bom ânimo, porque no mundo vai ter aflição, mas eu venci o mundo e vocês também vão vencer. É esse Deus que nós adoramos, é esse Deus que nós estamos aqui, é o Deus de Davi, é o Deus de José.
José, quando ele tinha sonho, a Bíblia fala que ele falava para os irmãos dele: olha, eu sonhei que vocês, que eu abaixava e depois vocês abaixavam, mas depois eu levantava e vocês ficavam abaixados. Quem é você? Quem é você? Quantas pessoas olham para nós e não dá nada por nós, mas não sabe o que Deus tem feito para nós. Mas nós temos que ser o quê? As virgens prudentes. Tem que andar direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Fazer aquilo que nos apraz, para que o Senhor venha nos honrar. Nós só podemos pedir para o Senhor, irmãos, é igualzinho cartão. Se você não tem crédito, você não tem como comprar. Assim é a nossa vida com Deus. Nós temos que ter crédito para poder pedir para o Senhor. Senhor, eu preciso de libertação para o meu marido. Senhor, eu preciso de libertação para o meu filho. Senhor, eu preciso de libertação para o meu trabalho, que tem alguém que está me perseguindo. Senhor, eu preciso de libertação de uma enfermidade. Senhor, me liberta, me cura, me transforma. E o Senhor entra com a providência, porque Ele é dono de tudo. Ele é dono do ouro e da prata. Ele é o que Deus que faz. Ele disse que ainda que houvesse dia, ele é, e não há aqui ninguém que possa escapar das mãos dele, e operando ele, quem impedirá? Ninguém. É esse Deus que estamos aqui nessa noite. Eu quero te dizer, Jeremias, quando ele estava ali, a Bíblia diz que Deus usava Jeremias só para exortar as pessoas, e Jeremias foi mandado para construir o templo que estava todo quebrado. E ele chega ali nas escadas e senta e chora e fala: Senhor, o Senhor só me usa para fazer isso. Eu sirvo de escárnio às pessoas. As crianças na praça me cospem. E é todo lugar que eu vou, eu falo para as pessoas que tem que se converter. As pessoas têm raiva de mim. Eu fui jogado na cisterna. Agora o Senhor me traz para construir um templo que nem foi eu que destruí. Que situação! A Bíblia diz que Jeremias sentou naquela escada, cova, neves. Ele sentou ali, Jeremias. E Deus falou para ele: Jeremias, tenta trazer à memória aquilo que te dá esperança. O que te dá esperança hoje, minha irmã? O que o Senhor te prometeu? A libertação de quê? O que o Senhor falou para tu? Tenta trazer à memória. Começa a trazer à memória. Como que nós vamos trazer à memória? Orando, clamando, porque às vezes nós estamos orando ali e nós nem lembramos, aí o Senhor começa a colocar na nossa boca: olha, ora por isso, ora por aquilo, ora por aquilo. Quantas vezes eu estou orando aqui e às vezes Deus me incomoda o nome de alguém, o nome de uma pessoa, e ali o Senhor vai trabalhando e o Senhor vai fazendo igual nós aqui. A irmã que me convidou para trazer a palavra, ela deve estar orando ali, o Senhor falou: olha, chama a Sônia. Né? Na outra semana ela vai estar ali: Senhor, me prepara alguém. É tudo na oração, é tudo no trabalho com Deus, porque não é fácil, mas se nós estivermos na oração nós conseguimos a vitória, porque o salmista Davi em todo o tempo, mesmo nas tribulações ele orava, mesmo nas agonias ele orava, em todo o tempo ele orava. Ele diz, Senhor, no Salmo 119, ele Senhor, Senhor, para onde eu vou sair da tua presença? Se eu for lá para o abismo, o Senhor faz presente. Se eu for para o mais alto céu, o Senhor está presente. Aonde eu vou me esconder da tua face? O salmista Davi em todo o tempo. A Bíblia diz que ele rasgava as suas vestes e clamava ao Deus Todo-Poderoso. E o Senhor libertava, e o Senhor salvava. Davi sofria na mão de Saul, ele orava. Ele foi chamado ainda criança para o reinado, mas o Senhor em todo o tempo foi com ele, porque ele sempre teve o reconhecimento que ele vivia na dependência de Deus, mesmo quando ele fazia, quando ele foi no palácio ver Batseba, e quando ele veio aqui nessa batalha, e as outras também que a Bíblia narra, Davi sempre orou, Davi sempre falou: se o Senhor for, eu vou. Senhor, me abençoa, Senhor, me capacita. Quando ele foi derrotar o gigante, ele diz: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não tenho nada de mim, mas eu vou te destruir em nome do Senhor dos Exércitos. Ele foi com o Senhor na frente. Então, tudo que nós vamos fazer, minhas irmãs, coloca o Senhor na frente. Coloca ele, porque ele vai te dar diretriz, ele vai te orientar, ele vai te dar estratégia, ele vai te falar o que tu tem que fazer, se é para a direita, se é para a esquerda, se é para frente, se é para trás. Ele está no controle de tudo, porque ele é o teu Deus, ele é o meu Deus, e ele é um Deus de promessas cumpridas. A palavra do Senhor diz que Deus não é limitado, ele é ilimitado. A palavra do Senhor diz que Deus não é um Deus fiel, ele é um Deus de fidelidade. Ele é um Deus fiel, que a sua fidelidade dura para sempre. Fidelidade quer dizer o quê? Que ela é contínua, ela não para. É esse Deus que estamos aqui. E Deus deu a vitória para Davi.
Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso. Deus deu a vitória. E ele trouxe tudo de volta para aquela cidade que estava toda queimada, toda pegada fogo. Ziclade não tinha nada, só tinha fumaça. Então, mas o Senhor, naquele momento, trouxe para Davi a vitória. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para que cada vez que eu venha, eu, Sônia, eu quero cada dia mais andar nos caminhos dele e entender que ele está no controle de tudo, que ele é o meu cuidador, como ele é o cuidador das irmãs. Aleluia, Jesus. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, minhas irmãs. Que Deus abençoe grandemente, grandemente, e que cada dia nós possamos estar aqui, aprendendo uma com a outra, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, intercedendo uma pela vida da outra, por esse ministério que tem nos impulsionado a buscar a presença do Senhor, que tem nos confrontado. Eu falo a mim, a dizer, Sônia, olha, Sônia, você tem que estar ali, você tem que ter a sua responsabilidade de estar ali fazendo, porque a Bíblia diz que nós, o que nós pegarmos para fazer, nós dá o nosso melhor. E eu fico agradecida ao Senhor, porque Ele me ama tanto e Ele não deixa eu dormir o sono da negligência. Esse é o amor do Senhor para conosco. Nós somos escolhidas, nós somos mimadas do Pai, nós somos amadas, nós somos a menina dos olhos do Senhor, porque muitos, mãe, muito, minhas irmãs, e muitas não conseguem mais estar igual nós estamos. Não dá conta mais de dobrar o seu joelho, mas o Senhor tem usado de misericórdia conosco e tem nos capacitado, porque Ele é nosso papai. Aleluia, glória a Deus, Deus de maravilha. Nessa noite, meu Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor. Obrigada, Deus. Senhor, por tudo que o Senhor, Pai, fez e ainda vai fazer, Pai, nesse ministério. Meu Deus, que o Senhor venha sobre nós, Pai, acampando teus anjos, nos dando sabedoria, nos dando conhecimento. Senhor, não deixa que o nosso eu venha falar maior do que nós. Não deixa que o nosso eu, papai, venha bradar, querer achar que nós é melhor do que o A, do que o B, do que o C. Não, papai. Nós queremos, pai, cada dia mais estar na tua presença. Que nós viemos diminuir, papai, e o Senhor venha crescer. Que cada dia, meu Deus, o teu nome seja glorificado e exaltado. Papai, que o teu nome, papai, seja, papai, conhecido cada dia mais. Que nós viemos proclamar o teu evangelho. Papai, em nome de Jesus, papai, esteja conosco. Papai, seja o nosso guiador, seja o nosso cuidador. Não deixa, papai, que nada, papai, venha, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Papai, liberta, papai, a nossa família. Senhor, trabalha, salva, transforma. Papai, em nome de Jesus, vai de encontro conosco nessa noite. Obrigada, Pai, por essa rica oportunidade de estar aqui, Pai, na tua presença, meu Deus. Eu te louvo e te engrandeço, papai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Pai, como tu diz na tua palavra, Pai. Em 1 Timóteo, Senhor, em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3, o Senhor diz, papai, que se nós formos infiel, o Senhor continua sendo fiel, porque o Senhor não pode negar a si mesmo. Papai, a tua palavra também diz, Senhor, no livro de Jó 42, Senhor, Pai, bem sei que tudo podes, Pai, e nenhum dos teus propósitos será frustrado na minha vida e na vida das minhas irmãs, meu Deus, porque o Senhor, Pai, diz na tua palavra, meu Deus, Senhor, tu é fiel, papai, em todo tempo, meu Deus, em nome de Jesus, papai, Senhor, Pai, é santo, Pai, tu é fiel, e é por isso que estamos aqui, meu Deus, para te agradecer, papai, porque a tua palavra também diz, papai, no livro de Isaías 55, papai, 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esse é o nosso Deus, aleluia, e é esse Deus que estamos aqui nesta noite para adorar e exaltar, minhas irmãs. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém.